Hello my brothers, hello my sisters, aqui quem fala é a Camaravilha, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer a ordem cronológica, a minha opinião, e se vale a pena assistir os filmes Sobrenatural, né? A ordem correta aí pra vocês assistirem a franquia Sobrenatural, que na minha opinião os filmes não é tão ruim, mas o primeiro ganha de todos esses filmes, ganha de todas as suas sequências. A ordem cronológica para vocês poderem assistir. A ordem cronológica vem Sobrenatural, A Última Chave, lançada em 2017. Vem depois Sobrenatural, A Origem, lançada em 2015. Sobrenatural 2010 foi o primeiro filme. E Sobrenatural 2, 2013. Essa é a ordem cronológica, a ordem certa para você poder assistir os filmes. Agora, se vale a pena assistir todos os filmes, já é uma história completamente diferente. O primeiro filme lançado em 2010, Sobrenatural, na produção do James Wan, na minha opinião, foi o melhor. É o melhor do melhor da franquia Sobrenatural. É o melhor na minha opinião. Bom, vamos começar com o primeiro filme, que conta a história do Dalton Lambert, da família Lambert. O garoto, meio que quando ele dorme, a sua alma meio que sai do seu corpo, né? Um estado de espiritual, algumas pessoas acreditam, outras não, pode ser que sim, pode ser que não. O garoto, quando ele dorme, o seu espírito meio que sai, como se ele estivesse sonhando, né? O garoto acha que está sonhando, meio que sai, viaja por aí, sua alma sai por aí, faz coisas que qualquer outra pessoa normal não faz. E uma dessas viagens, a sua alma acaba meio que não voltando. Então é onde introduz o demônio da cara vermelha, porque quer possuir o garoto. Então meio que fica aqueles espíritos na casa, assombra a família, assombra a mãe e tudo mais, né? Aquela coisa sobrenatural que a gente gosta de assistir. Só que esse é muito mais diferente do que Invocação do Mal, Annabelle e tudo mais, ou qualquer outro filme de terror sobrenatural que a gente está acostumado a assistir. Quando se trata de filme de terror sobrenatural, geralmente é a casa que está amaldiçoada, possuída, algo do tipo. Mas nesse filme é diferente. O garoto ele meio que está amaldiçoado, né? A Elisa Renner acaba sendo chamada porque o garoto meio que entra em coma, em estado de coma, e os médicos não conseguem resolver, não conseguem saber o porquê que o garoto entrou em coma, porquê que ele está daquele jeito. Ninguém consegue resolver isso. E meio que fica naquilo, entre o demônio da cara vermelha, resumidamente. E aí é onde depois, no finalzinho ali do primeiro filme, a gente acaba descobrindo que o pai dele, o Josh Lambert, também meio que tem esse poderzinho sobrenatural, que quando dormia, quando criança, meio que a sua alma saía do seu corpo, né? A gente acaba descobrindo um pouco da origem ali no final do filme. É onde introduzem a noiva de preto. O segundo filme, Sobrenatural 2, capítulo 2, também é na direção do James Wan, que na minha opinião ficou muito bom. É muito bom esse filme, esses dois filmes, 1 e 2, são na direção do James Wan. Introduzem a noiva de preto. Um homem que se vestia de mulher e começava a assombrar o pai do Dalton, o Josh Lambert, quando ele era criança. Isso já passa já no final do primeiro filme. Muito bom, na verdade. Eu gostei do 1 e 2, até que não foi tão ruim, né? Porque tem essa história do Dalton, que tem o mesmo poder que o pai, que não é a casa que está assombrada, e sim, imagina você, o garoto. Ouvi, né? A Elisa chega, então. Não é a casa que está assombrada, é o seu filho. Não, Brasil. Ouvi um trem desse. Aí no começo do segundo filme, no final do primeiro filme, a Elisa acaba morrendo. A Elisa Renner acaba morrendo. Meio que o personagem do Josh acaba matando a Elisa. Mas pra gente entender o que aconteceu, a gente tem que assistir o segundo filme. Porque como contou no final do primeiro filme, tinha essa noiva de preto que queria possuir o personagem, né? O pai do Dalton, o Josh Lambert. E no final do segundo filme, a noiva consegue possuir o pai do garoto, que acaba matando a Elisa. Porque ela meio que desconfia que o Josh, quando volta, tá meio diferente, né? Então ela acaba tirando uma foto e acaba revelando a sua verdadeira face. E aí é onde fica aquela coisa do eu quero ver o segundo filme. No segundo filme já conta a história da noiva de preto que queria possuir, já começa aquela terror, aquele do negócio do tá quente, tá frio, tá chegando perto e não tá chegando perto. Tem toda aquela história da noiva, aí começa a contar as origens de como aquele garotinho virou a noiva de preto. Esse segundo filme não é tão aterrorizante quanto o primeiro filme, mas é interessante até certo ponto. Porque, tecnicamente, Dalton não conseguiria ter aqueles poderes se não fosse por conta do pai dele. Então, é meio que um superpoder passado de família para família. Dá aquele sistema, aquela origem dos poderes.
No terceiro filme, já vamos pular pro terceiro filme, que não tem ligação nenhuma, nem com um nem com o outro. Por quê? O terceiro filme, Sobrenatural, A Origem, não é terceiro filme, se chama assim, Sobrenatural, A Origem 2015. Outro diretor, eu não sei pronunciar o nome do diretor, já é outro diretor. Nesse filme vemos uma garota que recentemente acabou de perder a sua mãe e quer contatar o espírito dela, quer conversar com ela, quer conversar com o espírito. Eu não entendo esse povo que eu falo assim, gente, aquilo que tá morto tem que ficar morto. Tem que ficar morto. Então ela vai contactar a Elisa para conseguir conversar, para conseguir ter uma conversa com a mãe dela, e começa aquela coisa sobrenatural, que diabo a quatro é aquilo. E aí ela começa, né, a mexer no tabuleiro Ouija. No tabuleiro Ouija. Pronto, tchau, meu amigo. Se a mulher chegasse e falasse pra mim, não. E aí onde começa aquela coisa toda doida, de coisa sobrenatural, de ver gente, ver assombração atrás da cortina, atrás da porta. E essa coisa sobrenatural faz com que ela acaba sofrendo um acidente e acaba perdendo, quebrando as duas pernas. E fica essa coisa, né, que ela mora num apartamento e começa a dizer que tem, porque tem alguém morando num apartamento de baixo e não tem ninguém. Agora, como ela foi parar num apartamento de baixo, sozinha, com as duas pernas quebradas, não sabemos. Não sabemos. O filme Sobrenatural, A Origem, na minha opinião, foi o pior e menos aterrorizante da franquia Sobrenatural. Na verdade, não deveria se chamar Sobrenatural, A Origem. Agora, o próximo filme sim deveria se chamar Sobrenatural, A Origem, que é Sobrenatural, A Última Chave, lançada em 2017, que conta muito mais, aprofunda muito mais a história da Elise Renner, né, a vidente, a mulher que mexe com essa porra toda, tipo a Lorraine Warren da vida, só que mais foda. Na minha opinião, é muito mais foda. E sim, esse próximo filme lançado em 2017, Sobrenatural, A Última Chave, sim deveria se chamar Sobrenatural, A Origem, porque conta um pouco mais da história da Elisa Renner. E outro diretor já, o 1 e o 2, Sobrenatural 1 e 2, foi na direção de James Wan. O terceiro filme, Sobrenatural, A Origem, já foi com outro diretor, e Sobrenatural, A Última Chave, também já é outro diretor, outra coisa. Eles continuam um pouco meio no caminho do Sobrenatural. A Elisa Renner vai acabar investigando um caso no Novo México. Ela acaba indo investigar esse caso, acaba descobrindo que o caso acontece na mesma casa da sua infância, onde ela cresceu sendo completamente, assim, por ela ter aqueles poderes sobrenaturais de ver e conversar com aquelas pessoas que estão mortas, se comunicar, tipo um Chico Xavier da vida. O pai dela tinha, assim, não era medo dela. Ele era meio abusivo, não acreditava, batia nela, botava ela de castigo, porque dizia que ela estava mentindo, que ela, assim, fez com que ela acreditasse que os seus poderes e os seus dons que Deus deu pra ela fosse algo completamente errado, como se fosse algo do diabo, entende? Então ele meio que batia nela, botava ela de castigo e tudo mais. A mãe dela acreditava muito nela, muito nela, assim, é uma união muito bonita, algo muito bonito de se ver. A mãe dela acreditava muito nela. Mas o pai dela era completamente abusivo com a mãe dela. Se fosse eu, com aquele dom, eu invocava o Satanás pra pegar ele. Agora eu quero ver, né, do Satanás meus poderes. E fica nisso. Aí é onde a gente acaba descobrindo que o mesmo caso... o mesmo caso que aconteceu nesse tempo, agora que ela está mais velha, que está acontecendo na casa dela, foi o mesmo caso que, tecnicamente, aconteceu alguns anos atrás, só que como ela era criança, para entender, ela não sabia que aquilo estava acontecendo dentro da casa dela. Ela viu uma mulher dentro da casa dela e contou pro pai dela que estava conversando com a mulher que estava dentro da casa. E aquela mulher, tecnicamente, estava viva, ela não estava morta, porque o pai dela era do mal. Ele sequestrava várias mulheres e trancava no porão, lá dentro, né, no porão de casa. E depois eu não lembro se ele matava ela ou se elas morriam de desnutrição, fome e tudo mais, né, porque ficava isso aqui. Que as mulheres já eram bonitas, ela acabou descobrindo que tinha vários corpos, vários ossos e tudo mais no porão da casa dela, num tubo de ventilação que o pai dela escondia. Ela acaba vendo e se comunicando com essas pessoas, com essas mulheres que estavam lá. Essas mulheres acabam fazendo com que ela chegue até a mulher que estava trancada no porão, que o cara que estava dentro da casa estava tentando matar todo mundo lá. Então, assim, o caso... muito interessante, Sobrenatural 1, 2 e Sobrenatural A Última Chave foi muito bom, na minha opinião foi assim, muito bom. O primeiro, né, com a história do demônio da cara vermelha, aquela
coisa aterrorizante que quase não mostra o rosto do demônio, que muita gente não conseguiu dormir. Temos A Noiva de Preto, que na minha opinião foi um caso muito bizarro, na verdade. O caso não é tão assustador, mas sim bizarro. É muito bizarro a história da Noiva de Preto, é muito, muito bizarro. O Sobrenatural, A Origem, foi o pior filme que eu já assisti na minha vida. Não tem nenhum terror, não tem um suspense, algo muito sobrenatural. A Origem, o que você espera de Sobrenatural? A Origem, que conte, né, o verdadeiro motivo por trás de tudo. Por que ela é aquilo, né? Vai pra lá. E em Sobrenatural, a última chave, quando ela meio que morre, vai pra um mundo, assim, onde ela explica no primeiro filme aonde os vivos não devem pisar. O escuro, total escuridão, o mundo além, como queiram chamar, porque agora eu não lembro como ela chama, o outro lado, né, os lados dos mortos. Então ela acaba encontrando com a mãe dela e elas ficam tentando sair de lá. Ela tenta salvar a vida da, acho que é sobrinha dela, vamos falar assim, sobrinha dela, ou amiga da sobrinha dela, que acaba meio que tentando salvar a alma da garota e trazer a alma dela de volta pro corpo. E fica aquela coisa doida aí, o tempo correndo e tudo vai, tudo vem. E ela acaba, em uma das portas que ela está tentando sair e voltar para o mundo dos vivos, ela acaba vendo o Dalton lá no primeiro filme, quando ele vai cair da escada. Não tem uma cena onde ele está no porão e ele vira pro lado como se estivesse olhando para alguma coisa? Então, ele está olhando para Eliza Reiner, antes mesmo de conhecê-la, antes mesmo de tudo aquilo acontecer. Ou seja, ele meio que estava prevendo o que iria acontecer no filme. Pouco tempo depois, ele cai da escada e no final do filme Sobrenatural, A Última Chave, é uma cena exatamente dela atender o telefone e da mãe do Josh Lambert, a Lorraine Lambert, ligando, dizendo que precisa de ajuda porque o neto dela está em coma e eles não sabem o que fazer. E quando a câmera está girando pro finalzinho do filme, a gente acaba vendo o demônio da cara vermelha na janela. E aí é onde a gente acaba entendendo que os casos já estavam interligados muito mais do que a gente pode contar. Então, esses 3 filmes têm ligação um com o outro. Já o filme Sobrenatural, A Origem, foi um total desperdício de filme. É um filme que, na minha opinião, poderia ficar fora da franquia porque não faz sentido aquele filme, na minha opinião. Então, Sobrenatural 1 pra mim foi nota 10, Sobrenatural 2 já tem uma nota um pouco mais baixa, uns 5, 6 ali. E o Sobrenatural A Última Chave pra mim quase fica num 10. Eu acho que é muito bom. E se aquela cena do final do filme Sobrenatural A Última Chave tivesse passado no final de Sobrenatural 1, teria ficado muito interessante. Eu acho que teria dado aquele suspense, aquela coisa muito incrível, aquela coisa meio que já estava interligada. Então a gente tem que assistir esses filmes pra não entender, mas pra você ter uma noção de como os filmes já estavam interligados. Se você gosta de filmes de terror, com certeza você já viu Sobrenatural. Comenta aqui embaixo se você gostou do filme Sobrenatural 1, 2, 3 e 4. E provavelmente aí vai ter um 5º filme. Vamos ver do que vai ser. Depois eu trago Atividade Paranormal, que na minha opinião não é uma franquia tão boa quanto parece. Na minha opinião, assim, dá um certo medo o filme Atividade Paranormal, mas, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, a sua inscrição, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais que eu atualizo tudo pra vocês lá em primeira mão, pedindo assim. Então, acho muito incrível Sobrenatural. Espero que vocês tenham gostado do tema do vídeo, a ordem cronológica pra você assistir o vídeo, os filmes, na verdade, e a minha opinião sobre todos os filmes. E o review aí, né? Eu assisti todos esses filmes ontem de novo pra ter uma noção. Pesquisei bastante pra ter uma noção mais, assim, detalhada dos casos dos filmes. Mas, como eu já tinha, assim, a primeira vez que eu assisti Sobrenatural, A Origem, eu já não gostei e reafirmo que o filme é uma grande perda de tempo. Sobrenatural 1 e 2 é muito bom, com a produção do James Wan, o mesmo diretor de Annabelle, Invocação do Mal, e a Freira, eu acho que é a Freira também, provavelmente. E Sobrenatural 3, né, Sobrenatural A Origem e Sobrenatural A Última Chave são com diretores completamente diferentes um do outro. Então, espero que você tenha gostado, deixa o like, a sua inscrição e é nóis.